Salve, salve nação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, galera. Hoje é dia de Mengão. Separei um corte aqui do programa Jogo Aberto da Band. Eles comentando aqui sobre esse jogo, né? E aí, qual é o seu palpite para o jogo de hoje? E aí, você tá confiante no Mengão? Se tá confiante, deixa aquele like. Quero dar os créditos aqui ao programa Jogo Aberto da Band. Link na descrição como créditos. Vamos ver o que eles vão falar aqui desse jogo. Agora sim. Chama o Flamengo malvadão. Histórico entre as equipes, já se enfrentaram, já protagonizaram duelos e a gente vai relembrar aqui no Jogo Aberto. Divirta-se. É time de tradição. Momento chave da Libertadores da América. Duelo de volta da semi, Racing e Flamengo. Na ida do Rio, jogo marcado pela fratura de antebraço de Pedro, gol argentino de Sosa anulado por falta em Carrascal, pela cobertura de Samuel Lino, invalidada também por impedimento. E na Bacia das Almas, aproveitando o rebote de Cambeses na finalização de Bruno Henrique, deu Flamengo, Carrascal 1-0. Aquele foi o segundo triunfo rubro-negro nos 7 confrontos da história contra a equipe argentina, que venceu apenas uma vez. As demais 4 partidas terminaram empatadas. Mas, apesar da vantagem nos números, nos mata-matas, freguesia flamenguista. As 2 primeiras partidas entre ambos foram registradas na extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, semifinais de 92, quinta edição das 10 realizadas de 88 a 97. No Pacaembu, por conta de obras no Maracanã, de falta, Júnior abriu a conta, só que no segundo tempo, Graciani de cabeça e Turco Garcia, com direito a drible no goleiro Gilmar, trataram de virar o placar. Não deixa não! Do Racing! O Racing na zaga contava com hoje técnico Gustavo Costas e não demorou muito para, numa blitz ofensiva, Rogério deixar tudo igual novamente 2-2. Cobrando pênalti cometido por Júnior Baiano, o meia uruguaio Matossas, que no ano seguinte defenderia o São Paulo, fez o terceiro dos argentinos. E em outra penalidade, só que aí do goleiro Roa em Paulo Nunes, Djalminha evitou a derrota carioca 3-3. Flamengo! A decisão então foi para o cilindro e, em meio aos 90 minutos de muita reclamação brasileira contra a arbitragem, um 1-0 gol de Graciani garantiu o avanço do Racing, que no entanto amargaria o vice para o Cruzeiro na decisão do título. Graciani! Quem sabe o último ataque do Flamengo, apita o árbitro, classificado Racing! 28 anos depois daquilo, Fla e Racing se reencontraram nas oitavas da Libertadores de 2020, afetada pela pandemia. Primeiro dos 2 jogos, ambos sem público em Avejaneda, 1-1, marcaram Héctor Fertoli e Gabigol. Na volta, placar idêntico no Maracanã. No segundo tempo e já após a expulsão de Rodrigo Caio pelo segundo amarelo, aproveitando a cobrança de falta que sobrou na pequena área, Sigali balançou as redes para os visitantes. Nos acréscimos, William Arão de cabeça decretou 1-1 e levou a decisão para os pênaltis. Na marca da Cal, no entanto, o próprio Arão desperdiçou uma das cobranças e na batida de Domingues, o Racing do técnico BKSS eliminou o grupo de Rogério Ceni 5-3. Infelizmente, a Libertadores fica para trás dos restos do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Racing também se enfrentaram 2 vezes pelo Grupo A da Libertadores de 2023. O primeiro jogo, para variar, terminou empatado em 1-1, com as marcas de Gabigol em jogada ensaiada e Oroz de falta. E no retorno, finalmente a primeira vitória flamenguista na história do confronto. O lateral Wesley deu início aos trabalhos no Maracanã e o paraguaio Matias Rojas, antes de se transferir para o Corinthians, igualou a parada depois do intervalo. E a poucos minutos do apito final, Vitor Hugo definiu 2-1. As 2 equipes avançaram, o Flamengo em segundo lugar, só que depois cairiam nas oitavas. É jogo de Libertadores, né? Não existe jogo fácil hoje em dia. Como eu falei, jogo difícil, o campo também atrapalha, mas o mais importante foi sair com os 3 pontos. Agora então, a volta do 1-0 chorado de semana passada.
O Mengão estreou nessa Libertadores batendo o Táchira na Venezuela, porém na sequência perdeu do Central Córdoba em casa. Empatou sem gols com a também semifinalista LDU em Quito e, como se não bastasse a crise instalada naquele momento, ficou no 1-1 no reencontro com o Córdoba na Argentina. Acabou com a segunda vaga do Grupo C graças ao saldo construído nos 2-0 sobre a LDU no Maraca e o 1-0 frente ao Táchira na derradeira rodada. Nas oitavas, eliminou o Internacional com vitórias tanto no Rio de Janeiro quanto em Porto Alegre e nas quartas despachou ainda o Estudiantes nos penais. Talvez os titulares das manchetes de amanhã serão: Flamengo passa mais alguma coisa, né? Sempre tem, mas se passamos, merecemos passar e agora estamos na semifinal da Libertadores mais uma vez. Já o Racing, apesar de uma derrota em casa para o Atlético Bucaramanga e um empate frente ao Colo-Colo no Chile, avançou com sobras na liderança do Grupo E. 5 pontos de folga sobre o Fortaleza. E exclusivamente nos jogos contra o Lion, 2 vitórias, 3-0 no Castelão e 1-0 na Argentina. No primeiro mata-mata, o Racing precisou reverter a derrota simples contra o Peñarol. E nas quartas passou também pelo Vélez com 2 triunfos por 1-0, a decisão novamente no cilindro, como aliás será nesta quarta-feira. E das duas uma, ou vai o Racing em busca do bi, ou teremos a sequência do sonho do Flamengo na luta pelo Tetra da Libertadores. Duas equipes com muita qualidade. O Flamengo elogiado, todo mundo conhece bem esse time, esse elenco, as propostas do Felipe Luiz. O Racing é uma equipe vitoriosa, incomoda na Argentina, no continente. Cicinho, expectativa alta para esse jogo hoje? É muito alta exatamente pela qualidade desses dois times, né, Renata? Até porque o Flamengo é muito mais time. O Racing é mais naquela questão do futebol argentino, na vontade. E o Flamengo é muita técnica. Então vai ser um jogo assim que o Flamengo vai ter que se superar, né, na questão da vontade, da dedicação. E o Racing vai precisar também de um pouco de qualidade para poder furar aí o bloqueio do Flamengo. Mas eu acho que o Flamengo é muito, mas muito favorito mesmo e tem tudo para voltar classificado da Argentina. Ronaldão, como trabalhar essa vantagem de 1-0 nesse jogo? Como administrar lá na Argentina? Um goleiro bom tem, o Rossi. Né? Agora, o que vai ter que superar ali vai ser os 15 primeiros minutos, que eu acho que eles vão vir. Como sempre, né? Os times argentinos, eles usam esses 15 minutos para pressionar, para empurrar a equipe adversária para dentro do gol. E eles vão tentar, de toda forma, tirar essa diferença logo no começo. Se o Flamengo conseguir superar, tocar essa bola, conseguir contra-atacar algumas vezes, vai ainda equilibrar. Mas tomar cuidado no começo do jogo, que é importantíssimo. Pois é, o Flamengo tem essa vantagem, Edu, mas sabe que do outro lado é um time com uma torcida apaixonada, que vai usar o fator campo e que está usando também esse 1-0 como se fosse plenamente reversível. Renata, eles acreditam muito que possa reverter a situação. Eu acredito que também tem chance sim, porque é um bom time, é muito bem armado. Mas o Flamengo tem jogadores experientes, né? Tem o Arrascaeta, tem o Jorginho, né? Tem o Saúl, que tem um meio de campo que dispensa comentários, são jogadores experientes e que tem que chamar a responsabilidade nesses momentos. Então eu acredito muito que vai ser um bom jogo e tentar, como o Ronaldo falou, os 15 primeiros minutos tentar aguentar essa pressão, aí depois o jogo vai decorrer sim, principalmente para a equipe do Flamengo. Bom, jogo aberto carimbando presença na Argentina, em Avellaneda, no estádio El Cilindro, lá está Thiago Carvalho enfrentando o frio, conversando com os argentinos, entendendo esse contexto de Racing e Flamengo. Thiago, buenos dias! Queremos saber o que será que Felipe Luiz vai aprontar para essa noite. Será que teremos surpresas na equipe titular? Teremos sim, Renata. Vamos brilhantar o jogo aberto. Vou tentar trazer um panorama, então, para essa partida de hoje. Primeiro, o clima de rivalidade muito intenso aqui na Argentina. Ontem já vivenciamos um pouco disso aqui no entorno de El Cilindro, em Avellaneda. É o distrito de Buenos Aires, como vocês bem sabem. E a torcida do Racing muito confiante com essa possível classificação em busca do bicampeonato da Libertadores. Ontem à noite eu consegui conversar com alguns torcedores. A maioria dos palpites deles segue o mesmo, 2-0 para o Racing. Por outro lado, o torcedor do Flamengo chegando por aqui também. Ontem
Ontem teve até uma concentração em Puerto Madeiro com torcedores do Flamengo, fazendo ali uma festa, alguns tons em vermelho e preto aqui por Buenos Aires. Agora, sobre o Filipe Luís, teremos novidades, um Flamengo diferente em campo hoje, muito provavelmente a escalação vai ter também uma formação um pouco diferente. Vou tentar resumir as novidades, tá? Léo Ortiz volta à zaga, recuperado do estiramento no tornozelo direito ao lado do Léo Pereira. Na lateral direita, o Varela ganha a vaga do Royal e na lateral esquerda, Alexandro de volta ao time titular. O meio de campo vai ser um meio de campo mais consistente, que consegue segurar a bola, ou seja, o Pulgar volta para ser aquele homem de marcação, junto com Saúl e Jorginho, que são jogadores com poder de segurar essa bola, de ter o controle do jogo, e o Arrascaeta, apesar de mais centralizado, vai jogar também de forma mais ofensiva, um pouco mais à frente, circulando entre o ataque e o meio de campo, já que o Flamengo não vai ter aquele 9, o Pedro nem viajou, não tem condições de jogo. No ataque, Plata de um lado, Carrascal, que vive um ótimo momento, jogando do outro lado, e ontem foi o time que o Filipe Luís testou nesse único treinamento que ele teve aqui na Argentina, na tarde de ontem, lá no centro de treinamentos do Defensa e Justiça. Hoje a torcida do Flamengo vai fazer uma concentração às 4 da tarde e vai ser escoltada pela polícia local até aqui, El Cilindro, o estádio do Racing, capacidade para 55 mil pessoas, que deve estar cheio logo mais, afinal a torcida argentina também está confiante, assim como a rubro-negra. Mas é claro, a gente preparou aquela reportagem contando os detalhes do treinamento e também do clima aqui na Argentina para antecipar um pouco esse clássico de semifinal. Vamos lá. Conforme as horas vão passando, as ruas de Buenos Aires vão ganhando tons em vermelho e preto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A equipe de Filipe Luís fez o último e único treino na Argentina, antes da partida considerada a mais importante do ano. A principal dúvida do treinador é justamente no ataque. Com a fratura do antebraço direito no jogo de ida, Pedro sequer viajou com o grupo e a função de centroavante virou uma interrogação. Apesar de ter feito a posição contra o Fortaleza, Bruno Henrique já disse que não se sente confortável e Filipe Luís deve testar uma nova opção. Com o retorno aos treinos, Léo Ortiz, recuperado do estiramento no tornozelo, deve ser escalado entre os titulares com Léo Pereira. Muito preparado para esses momentos, a gente acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então estou muito empolgado porque vem aí para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e tá pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Na lateral direita, Varela ganha a vaga de Emerson Royal e na esquerda, Alexandro, poupado no sábado, também volta. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saúl, Plata, Arrascaeta y Carrascal. La casa está tranquila, estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. O clima em Buenos Aires não é amigável entre as torcidas e os argentinos prometem um semblante de vingança logo mais. Em áudio vazado nas redes sociais, Gustavo Costas, técnico da equipe argentina, falou em destruir em campo e até usou a seguinte frase: "Nós vamos matá-los". Me chupa um huevo. Tiremos toda a cancha abaixo, todo. O time de Avellaneda tem 2 desfalques importantes para a decisão. Santiago Sousa já operou o maxilar fraturado e não deve jogar mais na temporada. Quem também está fora é Elias Torres, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. A provável escalação tem Cambeses, Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Almendra, Nardoni, Conetti, Santiago Solari, Maravilha Martínez no ataque. Racing e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite na capital argentina. Como venceu no Maracanã por 1-0,
O Flamengo só precisa do empate para avançar para a final em busca do tetra. Thiago Carvalho, foi só o começo, hein? Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais, trazer detalhes sobre Racing e Flamengo. Noite decisiva para a torcida rubro-negra. Obrigada por enquanto. Muitas graças, muchacho. Já falamos mais com o Thiago, agora a prévia do Flamengo. Nada confirmado. Felipe Luiz não divulgou o time titular, então, por enquanto, tem aquela base dos treinamentos, do que foi proposto nos últimos dias. Rossi, esse sim, titular absoluto, Varela na direita, os dois Léo Pereira e Léo Ortiz na zaga, o Alexandro na lateral esquerda, Pulgar deve ser titular, ao lado dele Jorginho e Saúl seria uma novidade no time do Flamengo, jogando com 4 meias, completando com o Arrascaeta, que já é um meia atacante, né? Pisa na área toda hora. E aí o ataque, já que não conta com o Pedro, teria o grande destaque da partida do Maracanã, o Carrascal, e ao lado dele, o Plata, que não fez uma partida vistosa contra o Fortaleza, mas é um jogador da confiança do Felipe Luiz. Para vocês, essa escalação é a ideal? Teria alguma modificação? Vocês tentariam algum jogador diferente? Edu, você primeiro. Renata, eu gostei da escalação, se for realmente essa, até porque você colocando jogadores rápidos na frente ali, como Plata, o Carrascal, isso acaba também dificultando principalmente a marcação da equipe do Racing, né? Também tem o Luiz Araújo, que entra muito bem também, que tem funcionado principalmente ali pelo lado direito. Então, você tendo esse meio de campo, né, com Pulgar, Saúl, Jorginho e Arrascaeta, Renata, eu acho que esse aí é o grande segredo do Flamengo para esse jogo. Porque tendo esses jogadores bem posicionados, com a posse de bola, vai dificultar bastante a equipe do Racing. Ronaldão, para você, por exemplo, o Bruno Henrique poderia aparecer? Isso que eu ia falar para você. É mesmo? Que sintonia. Sabe por quê? Que raridade. Nós pensamos junto até, porque eu diria o seguinte, ele entrou no lugar do Pedro e é uma correria só pelo lado direito. O Plata não está tão bem. Então eu acho que poderia sim, na ausência do Pedro, colocar o Bruno Henrique, porque seria mais um cara de velocidade, um cara que também tem domínio com a bola no pé, para fazer uma tabelinha com o Arrascaeta aí. Porque o Arrascaeta se deu muito bem com o Pedro, saía, abria o espaço para ele, dominava e já achava ele. E o Bruno Henrique pode fazer muito bem isso também. Então, eu tiraria o Plata e colocaria Bruno Henrique, jogando com o Bruno Tem um Henrique. jogador que entrou muito bem no segundo tempo contra o Racing no Maracanã, que foi o Samuel Lino, que era um titular, ficou 10 jogos aí sem marcar, aquela coisa toda. A torcida pegou no pé, ganhou um banco de reservas. Poderia aparecer nessa equipe principal, Cicinho, e o Saúl também seria uma novidade. Não, sim, o Saúl eu acredito que é mais pela questão da experiência, então para controlar ali esse meio de campo juntamente com o Jorginho e o Pulgar. O Samuel Lino eu seguraria ele mais um pouquinho ainda, Renato. Poderia pintar essa opção do Bruno Henrique? Sim, mas eu acredito que essa escalação é a melhor escalação, porque quando você tira da zona de conforto os zagueiros argentinos, fazendo ele correr atrás dos jogadores, ao invés deles ficarem bloqueados ali, tendo um jogador para... Como a questão Pedro, Bruno Henrique tem essa característica, você favorece o sistema defensivo. Então, você tirando o zagueiro da zona de conforto, fazendo correr atrás desses jogadores leves, acredito que é a melhor opção. Olha, com qualquer escalação, o Flamengo nem tem que pensar em empatar, tem que pensar em vencer, eliminar o Racing, chegar na decisão, que é o grande objetivo de 2025 para o Flamengo. Bom, agora, Edu Dracena, qual é o recado de hoje que você vai contar por aqui? É com você. Bom, pessoal, e aí, o que vocês acharam dessa possível escalação? Você mudaria alguém? Você acha que tá boa essa escalação? Eu acho que é o time ideal, viu? Talvez ali uma dúvida seria o Plata, né? Que o Plata realmente não vem jogando tão bem, né? Mas o meio de campo ali tá bom, viu? Talvez entraria com o Luiz Araújo, né? No lugar do Plata. E deixaria o Plata pro segundo tempo, né? Mas e aí? Comentem aqui. O que vocês acham? Gostaram da escalação? E aí? Vai ser um jogo difícil, hein? Mas eu tô confiante no Mengão. Pois é, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras.